Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então, anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Guiai-me, Senhor, no caminho de vossos preceitos. Guiai-me, Senhor, no caminho de vossos preceitos. Queridos irmãos e irmãs, presentes aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, queridos Padre Helenildo, Padre Wilton e todos os irmãos e irmãs que também acompanham, celebram, rezam conosco esta Santa Missa. O Evangelho de São Lucas, no capítulo 8º que ouvimos no dia de hoje, se for tomado de forma apressada, pode dar a impressão de que Jesus não daria o devido valor à sua família de sangue, sua mãe e seus irmãos, conforme o relato diz, que estavam querendo falar com ele, não podiam por causa da multidão. Alguém foi e avisou a Jesus, e ele então respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Porém, irmãos e irmãs, para compreender bem esse texto, é preciso olhar um pouco o contexto da época e o contexto em que estava inserida a sociedade judaica. Veja, o povo judeu é um povo que valoriza muito, desde aquele tempo e também ainda hoje, a questão sanguínea, o clã, a família. E Jesus está inserido também nesse contexto. Jesus viveu no seu clã, viveu com sua família. E então, se olharmos também a história de Abraão, o pai da fé judaica e o pai também da nossa fé, Deus prometeu a Abraão uma descendência, e a descendência prometida, maior do que as estrelas do céu, é, em primeiro lugar, esta descendência de sangue, os filhos de seus filhos. Porém, Jesus, ele vem para completar, para dar completude à vida do povo de Deus, à vida do povo judaico. Por isso, vem formar um novo povo de Deus. O novo povo de Deus, não apenas unido por vínculos sanguíneos, por vínculos de clã, de família humana, por vínculos segundo a carne, mas pelo vínculo fundante de sermos todos herdeiros da mesma filiação divina que Ele tem, de sermos filhos de Deus, filhos no Filho unigênito que é Jesus. Portanto, não é de forma alguma que Jesus não reconheça a importância de sua família, de sua mãe e de seus irmãos. Porém, Jesus quer, e quer ainda hoje conosco, irmãos e irmãs, que nós formemos um único e mesmo povo a serviço e para a glória de nosso Deus. Ele quer que nos unamos a Ele, o Filho unigênito, e sejamos de fato, vivamos como filhos e filhas de Deus. Em primeiro lugar, então, este pensamento, irmãos e irmãs. Na nossa vida,
Nós temos os nossos vínculos familiares e é muito bom que os tenhamos e que valorizemos a nossa família, os nossos pais, os nossos irmãos, todas as pessoas que são da nossa família. Porém, existe um vínculo maior que nos deve unir a todos, a toda a comunidade cristã e, por que não dizer, a todas as pessoas, a todos aqueles filhos e filhas de Deus. É um vínculo maior que Jesus nos deu ao assumir a nossa humanidade e nele somos filhos de Deus, no Filho unigênito que Ele é. Nós, sacerdotes, fazemos um pouco essa experiência através da fraternidade sacerdotal e friso aqui entre nós mesmo. Eu, nascido em Santa Catarina, de família catarinense, o padre Wilton lá no Pernambuco, o padre Helenildo lá no Pará, nem da mesma família religiosa somos, eu, deoniano, Padre Helenildo a serviço aqui dessa obra tão grandiosa que é a Canção Nova, o Padre Wilton, Joseleito. Enfim, o que nos uniu? O que nos fez? O que fez com que nós nos conhecêssemos, convivêssemos, vivêssemos em fraternidade? O que fez com que nós desenvolvêssemos essa amizade em Deus? Foi a presença e a força de Jesus, o Filho, que nos fez filhos no Filho, filhos nele. Que vivamos, irmãos e irmãs, verdadeiramente como filhos de Deus e como irmãos uns dos outros. Em todo tempo e lugar, este é o maior testemunho que nós, como cristãos, podemos dar ao mundo. Não é à toa que Jesus, no seu discurso de despedida, pede aos cristãos o quê? A unidade. Que sejam um, Pai, como eu sou um contigo. Somos irmãos. Que esta família que Jesus veio fundar, veio trazer e veio deixar como herança para todas as nações, para o mundo, que esta família sejamos nós. E assim possamos dar este testemunho da unidade, num mundo tão dilacerado por discórdias, como diz o texto até de uma oração eucarística. Por fim, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Jesus não somente está deixando claro a nova família dos filhos e filhas de Deus que Ele vem fundar, organizar, trazer, mas Ele também com esta frase deixa muito claro o valor profundo, a gratidão que Ele tem para com sua mãe Maria Santíssima e também para com a família de Nazaré, José o Justo e seus irmãos. Por quê? Ninguém, queridos irmãos e irmãs, foi um ouvinte, uma ouvinte tão atenta à palavra de Deus como foi Maria. Desde o texto da Anunciação, desde todos os outros eventos relatados na Sagrada Escritura, até ao pé da cruz, quando ouviu do seu filho, mulher, eis o teu filho, e ao discípulo, filho, eis a tua mãe. Maria, a mulher que soube abrir os seus ouvidos para o Shema, para o escuta de Deus, que a chamou para uma missão sublime e grandiosa. São José, da mesma forma, soube compreender a manifestação de Deus, a teofania, até mesmo através do sonho. Então, a família de Nazaré é um exemplo para nós, queridos irmãos e irmãs, de pessoas que ouvem a palavra de Deus. E alguém escreveu certa vez, e penso ser muito interessante essa reflexão, multiplicam-se os cursos de oratória, mas parece que o nosso mundo deveria ter acesso a cursos de escutatória. Ouve, ó Israel, é o mandamento primeiro. E aqui também no Evangelho,
são aqueles que ouvem a palavra de Deus e, claro, a colocam em prática, porque a praxis do Evangelho é o testemunho mais grandioso, mais poderoso, mais eloquente que nós podemos dar ao mundo como cristãos. Não é a palavra, é o ouvir e o praticar. Que a exemplo também da família de Nazaré, nós sejamos ouvintes atentos da palavra de Deus e praticantes daquilo que nós proclamamos, da vida que nós queremos trazer ao mundo, já que somos chamados a ser uma única e mesma família de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.